e amadas, sejam bem-vindos à nossa Escola Dominical em Casa. Que Deus abençoe, que Deus os guarde, que Deus esteja com você, que você sinta o calor da igreja ao ouvir esse estudo da palavra. Amém? Nós somos da Igreja Metodista Central em Nova Iguaçu e preparamos esse estudo baseado na revista da Escola Dominical Histórias que Inspiram, Novo Testamento, para a classe de juvenis. Então, que seja um tempo de bênção, seja um tempo de cuidado e de aprendizado. Essa revista da Escola Dominical trata de personagens, né, do Novo Testamento, de homens e mulheres que são descritos no Novo Testamento como homens e mulheres que inspiram, que trazem para a gente um ensinamento. E hoje o ensinamento é sobre José. A lição chama de José, o pai de Jesus, né? O pai aqui da terra de Jesus, o que cuidou de Jesus, o cuidador. É muito interessante olhar José com essa perspectiva, a perspectiva do cuidador, do cuidado, daquele que teve a missão de cuidar de Jesus aqui na terra, né? Nós vamos orar para a gente começar? Pai, abençoa a nossa lição, abençoa, Senhor, o nosso estudo. Que nós possamos olhar para José com o olhar de alguém que vai aprender com José, aprender como cuidar, aprender como cumprir a palavra de Deus, mesmo quando não está entendendo, Pai. Pai, ajuda-nos a olhar José como um homem inspirador, um homem que traz para a gente algo novo, Pai. Muito obrigada, Senhor. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? E você pode pegar sua Bíblia aí? O texto de hoje está em Mateus, no capítulo 1, versículos de 18 a 25. É um texto muito interessante. Então, pega lá, Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 25. Esse texto é um texto conhecido, mas é sempre bom nós lembrarmos, porque esse texto nos mostra o caráter de José. Quem era José? O que José pensava e como principalmente José agia. Pegou a Bíblia? Posso ler? Então vamos lá? Mateus, capítulo 1, dos versículos 18 a 25. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua esposa, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sonho, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Amém? Então, esse texto é um texto muito, muito esclarecedor sobre quem era José, tá? E vamos começar tentando entender um pouquinho. Vamos lembrar? Na lição anterior, essa é a lição 3 da revista, nós falamos sobre Maria. E lembra que eu falei de Maria? Que Maria, ela aceitou o chamado, mas que ela poderia ser, por ter aceitado aceitado ser a serva do Senhor, aceitado que Deus tinha determinado para ela, ela podia morrer por causa disso? Lembra? Então, a lei garantia a José, que era noivo de Maria, lembrando,
Noivado para o judeu já é um compromisso de casamento. A única diferença de um casamento para a gente hoje é que os noivos não moram na mesma casa, tá? Então, a Maria já tinha um compromisso com o José, um compromisso que era de casamento e um compromisso certo. Bastava apenas que chegasse a hora, o tempo dela ir morar com José. Bem, isso é importante falar porque, imagina, José tem a Maria, tá lá, a Maria é a noiva dele, já tá certo o casamento, já tá tudo pronto pro casamento, e Maria chega para José e diz assim: José, tô grávida do Espírito Santo. Primeira coisa que acontece com a pessoa é: não acredito nisso, né? Mas José era um homem sábio e sensato. E é interessante ver o livro de Mateus, porque o livro de Mateus diz, o livro de Mateus diferente do de Marcos, do de Lucas, do de João, né? O livro de Mateus vai para a genealogia de Jesus, ou seja, a história da família de José até chegar a José. O texto inicia falando de José e falando de um homem diferenciado, um homem que olhava as coisas de maneira diferente. Então, por que eu estou dizendo isso? José recebeu a notícia de que Maria estava grávida. O que José podia fazer? E estava amparado pela lei, estava amparado pela sociedade, estava amparado pela igreja da época, pegar Maria, colocar em praça pública, mostrar o adultério dela, comprovado porque era gravidez, e ela seria apedrejada. José fez isso? Não. José fez exatamente o contrário do que se esperaria de um homem que tenha passado por essa situação. E é interessante que você sabe o significado do nome de José? José quer dizer: Deus tirou a vergonha de mim. Interessante, né? E que o Senhor me dê outro filho. Você lembra quando a primeira vez que o nome de José aparece na Bíblia? Lembra? É o filho da Raquel com Jacó, o primeiro filho. Olha. E aí eu quero te dizer uma outra coisa muito importante. Hoje a gente escolhe o nome, até pensa no significado do nome e tal, mas isso não é uma coisa que tenha um peso grande na vida da pessoa. Para o judeu, não. A escolha do nome era como se eu estivesse declarando no mundo natural e no mundo espiritual a missão dessa pessoa na terra. Qual é o nome de José? O que significa o nome de José? Deus tirou a vergonha de mim. De quem José tirou a vergonha? Com o ato dele? De Maria. É muito interessante prestar atenção nisso, não é? Imagina, pensa no seu nome. Será que seu nome tem um significado? Esse significado vai trazer diferença na vida de alguém? Será? Mas no caso de José, o nome dele era exatamente a missão dele. Então vamos lembrar o texto? José soube que Maria estava grávida. José tinha o caminho da lei. Qual era o caminho da lei? Apedrejar a Maria. Qual o caminho que José escolheu? O caminho da bênção. José resolveu se afastar de Maria secretamente para que Maria não fosse apedrejada. Isso demonstra duas coisas. Primeiro, que José amava Maria. Porque se ele não amasse a Maria, né, ele não ia ter esse cuidado. Segundo, José, ele agia segundo os valores de Deus, segundo o valor da vida. Ele assumiu a culpa, porque ao sair secretamente, ele estava dizendo para toda a comunidade: olha, eu fiz mal a Maria, eu engravidei a Maria, a culpa disso é minha. Então ele colocou a culpa sobre ele. Isso é uma característica de um homem abençoador, né?
de um homem que verdadeiramente faz a vontade de Deus, que pensa primeiro na vida. José colocou a sua própria reputação acima da reputação da Maria, que a princípio era errada, que a princípio era quem tinha adulterado. Olha que lindo. É muito importante ver isso porque no tempo de José, as mulheres não tinham valor. As mulheres eram consideradas como dotes, como procriadoras, como quase que um bem do seu marido. Elas não tinham direito a participar dos estudos na sinagoga, elas não aprendiam a ler, elas eram relegadas a segundo plano, eram consideradas objeto. Isso me traz uma reflexão. Hoje nós temos homens que pensam nas mulheres assim, homens que tratam mulheres como objeto, que pensam, em vez de ser os cuidadores dela, pensam simplesmente em usá-las, agir com violência e torná-las apenas mero objeto do seu prazer ou da sua vontade? José vivia numa sociedade que isso era normal. E ele não agiu desse jeito. Ele escolheu outro caminho. Por isso que a história de José inspira. José não fez o que a maioria das pessoas esperava que ele fizesse. José fez a vontade de Deus. Tanto fez a vontade de Deus e tanto era um homem temente a Deus, que Deus enviou seu anjo em sonho para falar com ele e dizer dos seus planos. E dizia assim, não temas, cuide dessa mulher. E aí ele voltou e pegou Maria, cuidou de Jesus. Olha a cabeça de José. Então, José era uma pessoa diferenciada, era um homem diferenciado, era um homem que não agia segundo o senso comum do seu tempo. Então é muito importante a gente olhar porque ele agia de acordo com a motivação e a atuação do Espírito Santo sobre a sua vida. Porque ele foi guiado pelo Espírito. Depois você lendo o texto, José não deixou Maria sofrer nenhum dano à sua vida, assumindo a culpa para si. E depois, quando Deus ordenou, olha, toma conta dessa criança, ele foi lá tomar conta da Maria e da criança. Ele escuta Deus e quando percebe que Jesus corre perigo de vida, ele vai morar no Egito. Ele sai tudo e vai morar no Egito. Depois ele está no Egito, quando Deus diz assim, olha, não há perigo mais para o menino, volta. Ele volta. Então ele é uma pessoa, ele foi uma pessoa que agia segundo a vontade de Deus, segundo o que Deus queria para a vida dele. Mas o que eu acho mais interessante do comportamento de José é essa atitude dele de agir contra o consenso da época, de pensar que as mulheres eram pessoas menores, eram aquelas que deveriam sofrer todas as consequências. Quero lembrar para vocês que a lei do adultério servia para o homem e para a mulher, mas normalmente quem era apedrejado era a mulher. O homem não tem nenhum relato bíblico que eu conheça de homem sendo apedrejado por ter sido adúltero. E é interessante, né? Porque José podia vingar a honra de homem ferido. Ele podia vingar, tinha um amparo para se vingar. Mas ele via Maria não como um objeto, mas como uma mulher que merecia ser amada, merecia ser cuidada, merecia ser amparada. E essa é a função do homem. A gente tem que entender que José sabia que muito mais do que posição, ele podia até ficar chateado. Poxa, Maria tem o protagonismo nessa história, é ela que está carregando Jesus, ela que está carregando o Filho de Deus. Ele podia ficar com inveja, ele podia achar assim, não, ela está se sentindo maior do que eu. Não. José assumiu a sua postura de homem e cuidador e cuidou de Maria.
meus queridos meninos e meninas, homens, né? Principalmente os meninos e os homens, Deus te deu uma tarefa de cuidar da mulher, de cuidar daquela que está ao teu lado. Independente se ela hoje ganha mais do que você ou menos do que você. Não é o dinheiro que estamos falando, nós estamos falando do papel que você tem como sacerdote da tua casa, como homem cuidador como José, aquele que cuida, que protege e que quer o bem daquela que você escolher ou da que você já escolheu como sua esposa. E a gente tem que entender que esse caminhar de José, essa situação de José, o torna um homem inspirador. A Bíblia não fala muito de José. A Bíblia fala pouco de José. Mas o pouco que ela fala demonstra o caráter desse homem, que era um caráter segundo o coração de Deus. Um caráter acima de preconceitos. Um caráter que fazia e que primava pela vida, e que primava pela sabedoria, e que primava primeiro pelo pensar e pelo orar e o ouvir a Deus antes de agir apenas no impulso. José era um homem sábio. José entendeu o seu chamado. José entendeu o seu papel na família, né? Entendeu o seu papel de cuidador, de protetor da família. E ele fez isso com excelência. Sempre ouvindo Deus, mas fez isso com excelência. A parte dele, a parte que Deus colocou na missão, nesta missão, a missão que Deus colocou de José, que era de tirar a vergonha de cima de Maria, ele fez e fez com maestria, com primazia. É muito importante nós olharmos, né, que José obedeceu a Deus, que José fez a vontade de Deus, que José viveu o que Deus queria. Mas principalmente José respeitou a Maria, respeitou a mulher que era a sua esposa, né? E fez com que ela não passasse vergonha, não fosse apedrejada e o plano de Deus pudesse se cumprir. Já pensou? Que homem excepcional não era José? E eu fico orando a Deus para que você que esteja me ouvindo, menino, adolescente, jovem, adulto, o homem que Deus criou, seja como José. Não tenha preconceitos, não encare a mulher como objeto e veja nela a sua noiva, a amada do Senhor, aquela que merece todo cuidado, toda proteção e todo o amor. Assim como José fez com Maria. José teve paciência, porque, como diz a palavra, José não conheceu Maria, ou seja, José não foi marido de Maria até que Jesus nascesse. E ele cuidou, e ele respeitou, e ele amou Maria, a ponto de querer levar sobre si a culpa de algo que ele não tinha feito. Pensou que amor é esse? Nossa, né? Na revista até fala um pouquinho, né? Se nós temos um testemunho, né? A revista faz até uma pergunta muito interessante, diz assim: o que nos falta para termos um testemunho igual de José e vivermos uma vida contrariando os padrões sociais de nosso tempo? O que nos falta? O que falta a mim e a você para vivermos uma vida como José? Já pensou? A sociedade hoje diz que você tem que viver a sua vida, tem que fazer as suas vontades, tem que satisfazer os seus desejos, sem consequência, sem pensar. É isso mesmo? Será que eu vivo assim? Nós temos visto um número crescente de casos de violência contra a mulher. Será que é assim? Isso é normal mesmo? Nós temos visto um número de casos de abandono de cuidado do outro. Tem que ser assim?
Eu tenho que ser assim ou se eu tenho que ser uma testemunha como José, contrária a que tudo fala? Nós temos visto músicas que tratam a mulher como objeto, nós temos visto próprias mulheres se deixando ser tratadas como objeto, nós temos visto tantas situações. Como é que eu testemunho o amor de Deus para essas pessoas? Mostro para elas que Deus as ama, porque elas são imagem e semelhança dele, e que por isso merecem ser cuidadas e protegidas, como José protegeu Maria e Jesus. Não sei o que te impede, mas eu acho que você deveria, como eu também, não só você, eu também, olhar tudo aquilo que me impede de agir como José. Agir em obediência, agir em amor e agir em cuidado para com o outro. Que José nos inspire a crescer, a amadurecer e a fazer a vontade de Deus, sempre respeitando, sempre amando e sempre cuidando. Amém? Muito obrigada por você estar aqui conosco, muito obrigada por você assistir essa aula. Nós te esperamos semana que vem, no próximo domingo. Deus abençoe, tenha uma semana abençoada e que esse domingo, que é o domingo de Ramos, o domingo da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, hoje, em que nós lembramos disso, 5 de abril de 2020, que Jesus possa entrar triunfantemente em sua casa, tomar o melhor lugar à mesa e estar com você o tempo todo. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Até semana que vem. Beijos.